Queridos, nós vamos continuar hoje a nossa série Igreja por Princípios, uma abordagem bíblica sobre religião e política. Lembrando que nessa série nós estamos refletindo e trazendo para nós uma abordagem que envolve os grandes princípios batistas que norteiam a nossa história desde séculos atrás, mas que nós entendemos que mais do que serem princípios batistas, são princípios bíblicos. Os irmãos sabem que eu tenho falado sobre isso nesse contexto, então, político-religioso ou religioso-político do nosso país, com o objetivo de apresentar uma mensagem de conciliação, uma mensagem de pacificação, uma mensagem de harmonia e de esperança para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da absoluta liberdade de consciência. E deixei justamente para hoje, que vai ser o dia então do nosso voto, da manifestação da nossa preferência, para que possamos então refletir sobre isso que é muito importante, ou sobre esse aspecto da nossa decisão, que é a nossa consciência. Nós vamos ler um versículo apenas, que está em 2 Coríntios 1:12, e hoje eu vou utilizar a versão NVI, é uma versão que geralmente eu não uso, mas eu achei ela hoje bem fiel ao texto original, por isso que vou utilizar hoje, que é a nova versão internacional, a NVI, 2 Coríntios 1:12, apenas um versículo hoje. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Quando nós falamos sobre consciência, a consciência é a capacidade de fazer julgamentos sobre si mesmo, de dar testemunho de si mesmo. É a percepção ou senso crítico íntimo do que é certo e do que é errado, que serve como instrumento de segurança moral, no sentido de que a boa consciência produz alegria, paz e satisfação, e a má consciência produz tristeza, conflito e aflição. Para resumir, no popular, nós falamos que a boa consciência é aquela que nos permite, no final do dia, colocar a nossa cabeça sobre o travesseiro e dormir em paz. Há quem diga então que a consciência tranquila é o melhor travesseiro de todos. Tem um escritor, um orador romano que viveu no século I, Quintiliano, que ele chegou a dizer o seguinte: a consciência vale por 1000 testemunhas. O que ele estava querendo dizer sobre isso é que nenhum de nós tem a capacidade de entrar na mente e no coração do outro, para saber o que o outro utilizou como base para suas ações, pensamentos e sentimentos. E que na verdade, muito embora as pessoas possam criticar ou questionar as nossas ações, pensamentos e sentimentos, quando nós temos uma consciência tranquila, nós ficamos tranquilos, inclusive, diante do julgamento dos outros. Os outros podem olhar para aquilo que nós fazemos, pensamos e sentimos, e ver algo para ser criticado, mas quando nós temos a boa consciência, ou a consciência tranquila, mesmo diante das críticas, nós ficamos em paz. É por isso que ele disse então que a consciência vale mais do que 1000 testemunhas. É ela que dá testemunhos de que nós fizemos certo ou errado, nós fizemos algo positivo ou negativo, nós fizemos algo legítimo ou ilegítimo. A consciência trabalha então dessa forma no nosso coração. A nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ele trabalha esse princípio e apresenta o princípio como sendo da absoluta liberdade da consciência. E eu quero ler para vocês de uma forma detalhada o que ela traz para nós. E é interessante que a liberdade de consciência, ou absoluta liberdade de consciência, na nossa declaração doutrinária, ela aparece no item liberdade religiosa. É muito interessante isso. E ela fala assim: Deus e somente Deus é o Senhor da consciência. A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do homem, inerente à sua natureza moral e espiritual.
Por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano. Cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames da sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. E na sequência, ainda no item liberdade religiosa, o assunto abrange o princípio da separação entre igreja e Estado. Eu falei sobre ele alguns domingos atrás. E dentro então da liberdade de consciência, nós temos o seguinte: a igreja e o Estado devem estar separados por serem diferentes em sua natureza, objetivos e funções. É muito interessante quando nós pensamos nesse contexto aqui da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, quando ela fala sobre liberdade de consciência, é que ela apresenta a liberdade religiosa como sendo a expressão máxima da nossa liberdade de consciência. O que aqui nós temos então é uma declaração de que de todas as liberdades de consciência que nós temos, a maior delas é a liberdade religiosa, de modo que não há nesse mundo nenhuma pessoa e nenhuma instituição religiosa ou política que possa impedir ou obrigar alguém a acreditar ou não acreditar em algo. É isso que nós estamos falando aqui. Quando nós falamos então que o ser humano tem a liberdade, ou absoluta liberdade de consciência, especialmente para professar a sua crença, estamos dizendo que ninguém pode impor ao outro uma crença ou uma ausência de crença. É muito interessante quando nós pensamos nisso e nesse momento atual do nosso país, é que fica muito claro que as nossas crenças, as nossas convicções religiosas têm se aproximado cada vez mais das nossas convicções políticas, ou da nossa consciência política. E queridos, ninguém pode negar, e nós não podemos fechar os olhos para a realidade, de que nesse ano, talvez como em nenhum momento da nossa história, nós estejamos escolhendo os nossos candidatos, os nossos governantes políticos, para o exercício da função política, com base na nossa consciência religiosa. Não estou aqui dizendo que está errado isso, pelo contrário, porque como eu já falei alguns domingos atrás, quando falamos sobre o princípio da suficiência das Escrituras, e eu disse que se nós utilizamos a Bíblia como parâmetro para todas as nossas escolhas, nós também precisamos usar a Bíblia para parâmetro das nossas escolhas políticas. Mas o que nós precisamos entender quando falamos sobre a absoluta liberdade de consciência, dentro desse aspecto de crença, ou dentro desse aspecto religioso, é que se nós não podemos impor a ninguém nenhum tipo de credo, de crença, ou ausência de credo ou de crença, nós também não podemos impor às pessoas uma liderança política no nosso país, baseada também no critério da crença ou da convicção religiosa. Eu não estou querendo dizer aqui com isso, e volto a falar, que nós não devemos escolher com base nas nossas convicções religiosas. Nós devemos sim. Mas nós precisamos entender que da mesma forma que nós não podemos impor um credo a uma pessoa, nós não podemos impor líderes que tenham a mesma convicção da nossa para outras pessoas. O que eu estou querendo dizer aqui é que ainda que você tenha alguém que professe a mesma fé que você professa, ainda que você conheça alguém que crê no mesmo Deus que você crê, essa pessoa tem a total liberdade de consciência de escolher um candidato diferente do seu. Porque não podemos impor isso aos outros, por mais que desejemos. Eu me lembro que quando eu preguei então sobre o princípio da suficiência das Escrituras, e postei na internet, uma pessoa que eu não conheço, ela teceu a seguinte crítica: eu acho que nós precisamos separar as coisas, e não podemos misturar política com religião, porque imagine um momento em que, hoje por exemplo, nós falamos que a maior parte do Brasil é cristã, mais de 80%
se declara cristã, mas ele diz o seguinte: imagine se em algum momento do nosso país, a maioria da nossa população não for cristã, e ele então desejar impor aos cristãos, então nessa situação hipotética, a minoria, governantes que acreditem como ela. Percebem o risco que nós corremos então, quando falamos que nós devemos então impor para a sociedade governantes que creiam como nós cremos? O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos, e para não ter dúvidas, não é que nós não devemos escolher com base nas nossas convicções, não é que nós não devemos desejar ter pessoas lá tementes a Deus, não é isso. É que nós precisamos tomar muito cuidado para não querer impor ao nosso país e às pessoas que vivem no nosso país as nossas convicções religiosas por meio dos nossos representantes políticos. É um perigo, é um risco. Eu já tenho falado aqui para os irmãos que nós moramos num país laico, que não tem religião oficial, e que deve então contemplar todos os credos de uma forma neutra. Então, quando hoje você for exercer o seu direito ao voto, ou for manifestar depois o seu consentimento ou rejeição ao resultado das eleições, tome muito cuidado para não afrontar o princípio da liberdade de consciência, questionando por que alguém votou ou não como você votou. Porque não cabe a nós, não cabe a nenhuma pessoa, não cabe a nenhuma instituição, seja religiosa ou política, impor a qualquer um de nós uma crença ou uma ausência de crença. Mas avançando aqui ainda um pouquinho, o ser humano é livre para crer e para não crer de acordo com a sua consciência. É interessante que na nossa declaração doutrinária, essa liberdade de consciência do indivíduo é apresentada como sendo absoluta. Ele é o seu próprio juiz, não existe outro indivíduo acima dele, não existe uma instituição, seja religiosa ou política, que tenha autoridade ou poder sobre o indivíduo para dizer no que ele deve crer ou não crer. O que nós estamos querendo dizer com isso é que nesse plano horizontal, nós somos todos iguais para as nossas escolhas de acordo com a nossa consciência. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 29, num contexto bem específico, ele apresenta o seguinte: pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se nós temos a liberdade para fazer as nossas próprias escolhas, a nossa liberdade de consciência deve ser julgada por nós mesmos. Talvez você tenha um amigo, um parente, ou irmão em Cristo, que tem uma escolha diferente da sua. Ainda que você não concorde, respeite, porque isso faz parte da liberdade de consciência dessa pessoa. Mas quando nós falamos que nesse plano horizontal, todos nós somos iguais e essa liberdade de consciência absoluta, na nossa declaração doutrinária, tem uma frase pequena que muda tudo. Ela começa dizendo o seguinte: Deus e somente Deus é o Senhor da consciência. Eu não sei se vocês repararam nessa frase. Deus e somente Deus é o Senhor da consciência. O que nós podemos entender aqui é que se por um lado, nesse plano horizontal de consciência, nós não podemos ser julgados por ninguém, ou por nenhuma instituição humana, seja política ou religiosa, quando nós pensamos no plano vertical, nós temos alguém acima de nós e que julga a nossa consciência, que é Deus. Quando então nós declaramos que Deus e somente Deus é o Senhor da consciência, eu estou dizendo que eu não posso ser julgado por ninguém nesse mundo, com base na minha consciência, mas eu em todos os momentos em que eu expresso a minha consciência,
eu sou julgado por Deus, porque Deus é o Senhor da consciência. A nossa consciência, que não é julgada por ninguém no plano horizontal, ela é julgada por Deus no plano vertical. Observe o que Paulo falou em 1 Coríntios 4:4. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Ainda que eu tenha consciência tranquila em qualquer momento da minha vida, eu preciso entender que acima do meu julgamento está o julgamento de Deus. É muito interessante quando nós pensamos nisso, e nós podemos voltar na história para aquele que foi o primeiro momento de julgamento da consciência, tanto no plano vertical quanto no plano horizontal, e nós estamos falando sobre a queda de Adão e Eva. Eu acredito que você se lembre muito bem do que aconteceu lá no Éden, quando Deus então havia orientado para que o homem não comesse daquele fruto daquela árvore específica, e disse para ele o seguinte: no dia que você comer, você vai morrer. Na sequência, então, nós temos a mulher comendo o fruto, entregando para o seu marido, e a Bíblia vai dizer que assim que eles comeram, os seus olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus. E é tão interessante que essa percepção de nudez, essa percepção de pecado, os levou a tecer para eles uma espécie de cinto de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Nesse momento da história, nós temos aqui o primeiro momento, o primeiro exemplo de julgamento vertical da consciência, ou melhor, julgamento horizontal da consciência. Eles perceberam que havia errado, eles teceram julgamento sobre si mesmos, eles perceberam que haviam afrontado a lei de Deus, eles foram acusados pela sua própria consciência. Somente depois disso, na sequência, quando Deus passa, então no final do dia, procura então pelo homem e percebe que o homem estava escondido, é que Deus pergunta: onde você está? E o homem responde: eu ouvi a sua voz e tive medo e me escondi porque estava nu. E aí Deus então questiona: quem falou para você que estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu falei que não deveria comer? E aí nós temos então na sequência o julgamento de Deus, o julgamento vertical sobre a consciência do ser humano. Queridos, o fato é que foi esse julgamento vertical que mudou toda a história da humanidade. Foi esse julgamento que mudou a nossa existência, a nossa história. Foi esse julgamento que mudou a realidade de Adão e Eva. E é tão interessante isso, que a partir desse julgamento, Deus costurou para eles uma roupa para cobrir a sua nudez, não mais de folhas de figueiras, mas de pele de animais. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque se no plano horizontal a minha consciência é julgada por mim e nunca pelos outros, no plano vertical a minha consciência é julgada por Deus, nunca por mim, porque Deus é o Senhor da consciência. Queridos, em todos os momentos da nossa vida, nós somos julgados, horizontalmente e verticalmente. E eu queria aqui trazer um alerta para nós, para todos nós nesse momento, é que quando nós falamos sobre a consciência do ser humano, que julga o ser humano, que é o juiz do ser humano, que afirma para o ser humano se ele fez certo ou errado, algo legítimo ou ilegítimo, positivo ou negativo, nós estamos falando sobre um ser humano que está corrompido pelo pecado, e uma vez corrompido pelo pecado, ele também tem a sua consciência corrompida. O alerta da palavra de Deus para nós, então, é que nós precisamos tomar muito cuidado, porque muito embora todos nós tenhamos absoluta liberdade de consciência,
essa nossa consciência, essa nossa liberdade deixa de ser absoluta, porque nós não somos mais livres, porque estamos corrompidos pelo pecado. É por isso então que nós encontramos muitas pessoas hoje, que fazem coisas completamente contrárias à palavra de Deus, que desprezam Deus, que amaldiçoam Deus, que descumprem deliberadamente a palavra de Deus, e continuam com a sua consciência tranquila. Não são acusados pela sua própria consciência, porque estão tão corrompidas pelo pecado que não percebem mais os seus erros. O alerta que eu quero trazer para você hoje é que se de tudo que você faz, pensa ou sente na sua vida, você nunca é acusado pela sua consciência, é bem mais provável que isso esteja acontecendo, não porque você está certo em tudo, mas porque você está com a sua consciência cauterizada diante de Deus. Tome cuidado com isso, para não viver achando que pelo fato de você estar com a consciência tranquila, para tudo que você faz, pensa e sente, está tudo bem com Deus, ou está tudo bem diante de Deus, porque a nossa consciência pode estar cauterizada. Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo e 2 Timóteo, sobre essa falsa sensação de liberdade da boa consciência. Em 1 Timóteo 4,2, ele usa a expressão consciência cauterizada. Eu quero ler o texto aqui para você, 1 Timóteo 4,2. Observe o que nós temos. Ele fala sobre os últimos tempos em que alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas demoníacas. E ele fala assim em 1 Timóteo 4,2: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Lá em 2 Timóteo, deixa eu pegar aqui certinho, meus irmãos, 2 Timóteo 4, de 2 a 4, nós encontramos o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre um tempo na nossa história, em que as pessoas estarão com a sua consciência cauterizada, para não ouvirem mais a palavra de Deus, e não ouvindo, não se arrependerem dos seus pecados. Há muitas pessoas com a consciência cauterizada, em um estado de impenitência e incredulidade tão profundo, que não mais há sensibilidade moral. A sua consciência não lhes diz mais o que é certo e errado, porque o pecado se tornou a marca permanente. Então tome cuidado com isso. Se a sua consciência não acusa mais você, é bem mais provável que ela esteja sendo cauterizada do que você esteja fazendo tudo certo diante de Deus. Eu li uma história certa vez, um homem chamado Jean Leronde d'Alembert, escritor, filósofo e matemático francês. Ele costumava frequentar um palácio, e ele, querendo então atrair a atenção das pessoas, afirmou: sou eu o único nesse palácio que não crê em Deus e por isso não o adora. A princesa então, cristã, incomodado com aquilo, disse o seguinte: você se engana, o Senhor não é o único nesse palácio que não crê em Deus e nem o adora. Quem são os outros? Perguntou o filósofo. E ela respondeu: são todos os cavalos, os cães que estão nas cavalariças e nos pátios desse palácio. E ele respondeu então à princesa: você está me comparando aos irracionais? E a princesa disse: de modo algum. Embora os irracionais não tenham conhecimento nem adorem a Deus, eles não têm a imprudência de se orgulhar disso.
Você já reparou, vocês já repararam como hoje tem muitas pessoas que não apenas desprezam a Deus, mas se sentem orgulhosas de afirmar isso, de falarem que não dependem de Deus, que não precisam de Deus, que não existe um Deus que está acima dela. Eu não estou dizendo aqui que ter boa consciência não é importante, eu estou apenas dizendo que ela não é confiável. Se todos nós estamos diante do julgamento de Deus, porque Ele, somente Ele é o Senhor da consciência, nós precisamos tomar muito cuidado para não pensar que o nosso auto-julgamento é confiável e suficiente para dizer que nós estamos fazendo tudo certo na nossa vida. O que Deus tem falado sobre a sua consciência? O que Deus tem falado sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos? Você tem conseguido dormir tranquilamente no final do dia, porque você tem feito tudo certo, ou porque você não está mais escutando a voz de Deus? Tome muito cuidado com isso. O parâmetro da boa consciência não é o auto-julgamento do ser humano, mas é o julgamento de Deus. E voltando agora ao texto de 2 Coríntios 1,12, a palavra de Deus nos ensina como ter uma boa consciência diante dos homens, nesse plano horizontal, mas principalmente diante de Deus nesse plano vertical. E eu quero ler de novo 2 Coríntios 1,12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Paulo afirma que ele tinha um orgulho, que era o testemunho da sua consciência. E isso pode parecer que conflita com o que eu falei até agora, mas não conflita, observem isso. O orgulho pode ser positivo ou negativo, bom ou ruim, legítimo ou ilegítimo, de acordo com a origem desse orgulho. Quando Paulo então afirma que ele se orgulhava, ele dizia que ele não se orgulhava da sua consciência, porque ela era proveniente dele mesmo, mas porque a boa consciência era proveniente de Deus. Essa palavra utilizada por Paulo, orgulho, aparece 22 vezes no Novo Testamento, 16 vezes nas cartas de Paulo, todas elas no contexto da doutrina da justificação, que é o ato de Deus declarar o injusto justo por meio da justiça de Cristo. É interessante então que quando Paulo fala sobre orgulho, ele estava dizendo que ele se orgulhava não na sua justiça, ou não por causa da sua justiça, mas ele se orgulhava na justiça de Cristo, ou por causa da justiça de Cristo. O orgulho de Paulo pelo testemunho da sua consciência não tinha origem nele, mas em Deus. Não era por causa da prática das suas obras, mas por causa da obra de Deus. Não porque ele cumpria a lei, mas porque Deus era gracioso, e não porque ele era sábio, mas porque Deus era misericordioso. Queridos, há tantas pessoas hoje no nosso mundo que têm se orgulhado da sua consciência, porque fazem boas obras, porque cumprem as leis, porque são sábios. E quando nós pensamos então que a prática das boas obras, o cumprimento das leis, a sabedoria humana são suficientes para nos dar uma boa consciência, ou para trazer para nós uma boa consciência, esse é um tipo de orgulho demoníaco, porque nos afasta da justiça de Deus. Mais uma vez eu quero trazer um alerta para vocês. Cuidado para não pensar, porque você faz boas obras, porque você cumpre a palavra de Deus, porque você é sábio diante de Deus e dos homens, você tem uma boa consciência.
se a sua boa consciência tem vindo desses fatores, tome muito cuidado, porque você pode estar com a consciência tranquila, mais porque você está com a sua consciência cauterizada, do que porque realmente você está fazendo tudo certo diante de Deus. Paulo então fala sobre como ter essa boa consciência diante de Deus. Ele apresenta então a santidade e a sinceridade. E eu já quero concluir a reflexão trazendo para vocês esse sentido para nós. Paulo afirma então que ele tinha boa consciência diante das pessoas e de Deus, por causa da santidade e da sinceridade que eram provenientes de Deus. A santidade pode ser encarada ou considerada como a vida moldada por Deus, e a sinceridade pode ser considerada a vida dedicada a Deus. Paulo então se orgulhava da sua boa consciência, porque a sua vida estava sendo moldada por Deus, e porque a sua vida estava sendo dedicada a Deus, e ele reconhecia que tudo isso era fruto da graça de Deus. A boa consciência, ou a consciência tranquila de Paulo, decorriam da santidade e da sinceridade provenientes de Deus. Essa era a fonte de orgulho de Paulo. Para termos uma boa consciência, queridos, especialmente diante de Deus, nós precisamos ser moldados por Deus em tudo e dedicados a Deus em tudo. Quando nós somos moldados por nós mesmos, quando nós somos dedicados a nós mesmos, nós perdemos a liberdade de consciência. Esse é o fato. E aí nós precisamos entender que todos nós somos livres para as escolhas, mas nós somos escravos das consequências dessas escolhas. Quando nós vivemos com a liberdade para agir, pensar e sentir, de acordo com a nossa consciência corrompida pelo pecado, na verdade não existe liberdade, mas existe escravidão. Só é verdadeiramente livre de consciência aquele que é santificado e moldado por Deus, que deixa de se orgulhar em si mesmo e passa a se orgulhar em Deus. Como ter então a absoluta liberdade de consciência? Em primeiro lugar, amolde-se a Deus. Deixe Deus controlar a sua vida por completo, mudando a natureza das suas ações, dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Em segundo lugar, dedique-se a Deus. Deixe Deus reinar na sua vida por completo, sendo o centro das suas ações, sentimentos e pensamentos. Quando nós somos moldados por nós mesmos, quando somos dedicados a nós mesmos, perdemos a liberdade de consciência. Mas quando somos moldados por Deus e dedicados a Deus, recebemos a liberdade de consciência. É uma questão de escolha. Hoje então, como eu falei, pensando nisso tudo, quando você for exercer a sua cidadania, quando você for votar, quando você for escolher o futuro do país, vote de acordo com a sua consciência, mas entenda que a sua consciência vai ser julgada por Deus, porque Deus e somente Deus é o Senhor da consciência. Não busque ter a consciência tranquila apenas por você mesmo. Busque ter a consciência tranquila vinda da parte de Deus.